Oi, como vai? Eu tenho uma proposta nova. Não sei se vai dar certo ainda e nem tão quanto sei se é interessante. Mas eu acho que eu tô um pouco cansada de só teorizar, de falar de teoria geral do comportamento humano, de falar de Freud, de Nietzsche, de Lacan, pegar esses fundamentos teóricos, colocar na nossa vida prática e tentar fundamentar isso tudo e gravar vídeos sempre correlacionados a essa teoria toda, a essa técnica, né? Que tal se nós usarmos um pouco de conhecimento de vida, sabe? Discutir, colocar em discussão o que nós recebemos dos nossos pais, dos psicólogos, filósofos, sociólogos, psicopedagogos, né, que foram nossos pais, nossos avós, todas as pessoas que sofreram influência na nossa formação de pensamento, de personalidade, comportamento, de senso moral, e que certamente tiveram muito valor, né? Destituídos dessas profissões todas que eu falei, que pelo menos meus pais, longe disso, né? Eles não eram, nunca foram, né, da área da análise comportamental. Meu pai foi carpinteiro e ele sentia muito orgulho na profissão dele. Minha mãe foi operária até se aposentar. E então a minha proposta é em cima de sabedoria de vida, né? Eu costumo dizer que eu aprendi muito com o pouco convívio que eu tive com a avó do meu marido. Eu armazenei muito ensinamento passado pelo meu pai. Eu não digo que é conhecimento, né? Que é algo que eu pude colocar em prática. Quando a gente é criança, as coisas não fazem sentido. Você ouve, às vezes você registra e realmente guarda aquele registro por repetição de tantas vezes que você ouviu e que aquilo te incomodou e que você conjecturava para tentar entender o que estava sendo dito, mas que não que necessariamente naquele momento fizesse algum sentido, né? E o meu pai, eu andava muito de bicicleta, na garupa da bicicleta dele, né? Ele andava a cidade toda de bicicleta para todo lado e eu estava sempre na garupa dele. Eu era muito pequena ainda e eu tenho registro disso, 5 anos, 6, 7 anos de idade. E ele conversava comigo, né? Ele conversava bastante enquanto a gente estava lá nos nossos passeios, ou então quando eu estava acompanhando ele até a granja, até a reunião dos vicentinos, até a missa, até eram esses os nossos programas, né? Ou visitando alguma das famílias que ele costumava sempre visitar, enfim. Uma vez a gente estava em casa, meio que se engalfiando por causa de serviço doméstico, que era recorrente, né? Eu era uma criança folgada e uma adolescente preguiçosa. Assim como o modelo padrão, né? Toda criança e adolescente, ele é adepto à lei do mínimo esforço. Só depois que a gente vai se conscientizar que a divisão de tarefas, ela é funcional para uma família, né? Ela é funcional, ela é bem-vinda e ela estabelece cumplicidade no comum acordo. Mas, para mim, eu fazia por obrigação o pouco que eu fazia, porque mais sobrava para as minhas irmãs mesmo, que eram bem mais velhas do que eu. E o pouco que eu fazia, eu pensava, gente, eu podia estar brincando, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa mais legal, porque o banheiro nem estava tão sujo assim. Ainda era uma coisa meio miserável, que uma das minhas irmãs me dava uma escova de dente para lavar azulejo de banheiro, que tinha que lavar entre os azulejos, sabe aquele rejunte? Então, era com escova de dente. O banheiro todo eu pisou. Para mim aquilo era uma coisa insana, ninguém me convencia que aquilo tinha um propósito ou um sentido. Aquilo era castigo. Aí a gente sempre brigava por causa disso, e uma vez, e o meu pai nunca se metia nas nossas brigas não. A não ser se fosse para colocar ordem, e só a presença dele já era suficiente, né? Ele não precisava nos separar, a presença dele já fazia com que cada uma já ficasse meio na sua, sem gritaria, sem nada, porque ele tinha zero tolerância para isso.
mas nunca precisou levantar a mão para me corrigir com nada, não. É engraçado, né? O Rossandro Klingen, que é um sujeito que eu admiro muito, ele fala bastante da geração moral e cívica. Eu acho que eu tenho orgulho em ter feito parte do final dessa geração moral e cívica, em que a educação ela acontecia pela presença do pai e da mãe, pelo olhar que já dizia e revelava: você está fazendo arte, eu não estou de acordo, né? Se recomponha, porque o que é teu está guardado. E hoje eu percebo o valor disso, sabe? O grande valor disso. Bom, voltando para a proposta de conversar e de trocar um pouco experiências ancestrais, que por uma vida inteira talvez a gente não soube para que servia, e talvez agora com uma rememoração involuntária, né? Meu pai faleceu há aproximadamente um ano, vai fazer um ano agora em dezembro, e parece que abriu uma caixinha de Pandora, né? Porque eu não paro de rememorar todas as frases emblemáticas dele. Eu não sei, acho que meu pai tinha um lance de síndrome de Jesus Cristo, falava por parábola, achava que uma criança de 5, 6 anos entendeu o que ele estava falando, né? E hoje eu acho graça nisso, mas tem uma frase, hoje eu vou falar de uma só, que ele dizia: o descanso, que é relacionado a esse lance de divisão de tarefas em casa, a qual eu me recusava veementemente. Ele dizia o seguinte: o descanso não pode chegar para um se não chega para todos. E eu tô nem aí, né? Tô nem aí. O descanso não pode. Eu acabei a minha parte primeiro, por que eu não posso descansar? Se a minha irmã, ela é mais preciosista, ou ela é maior do que eu, e ela tem a casa inteira para limpar, poxa, que pena para ela. Eu tô bem aqui, de perna pro ar, num sofá, descansando, chupando minha chupeta, porque quando a gente dessa fase, né, não tinha muita orientação, esse negócio de dentista, estraga o dente, entorta. A gente era criança mesmo, de brincar pra rua, de se engalfinhar e no outro dia tava tudo bem de novo. Chupei chupeta até 7 anos de idade, achava ótimo, achava fantástico, não via a hora de acabar a escola para vir para casa e ser criança, né? E então as minhas irmãs lá trabalhando, batendo cabeça dentro de casa, e eu nem aí. E eu saía, meu pai via tudo, nada passava despercebido por ele. E aí a gente saía e ele falava: então, você sabe que o descanso não pode chegar para um se não chega para todos. Numa família é assim. E eu fazia a egípcia, né? Cara de paisagem, tô nem aí. Imagina que eu tô nem entendendo o que você tá falando. Como é que eu vou poder me comprometer, ou me responsabilizar, ou me implicar com alguma coisa que eu nem tô entendendo? Maravilha, segue na parábola que tamo junto, não tô entendendo. Cara de paisagem. E ele insistia: o descanso não pode chegar para um se não chega para todos. Enfim, o que ele queria dizer é que não interessa se eu acabei a minha mísera tarefa antes dos meus irmãos, né? Eu tinha como compromisso, já que eu fazia parte daquela família, ajudar minimamente que fosse, mas me pôr em atividade, não ir para a minha hora de descanso, porque o descanso não chegou para os meus irmãos. Por que deveria chegar para mim? Então, era isso que ele esperava de mim, né? Ele não teve, não, porque eu segui fingindo demência até o fim, né? Toda criança e adolescente, como eu falei, é sempre adepto da lei do mínimo esforço, a não ser se for para brincar, a não ser se for para se divertir, a não ser se for para qualquer outras coisas. Então, tô aqui livrando minha cara, entendeu? Fazendo a meia culpa, mas tentando livrar minha cara. Mas era esse o lema do seu Joaquim. Existem muitos outros que eu pretendo compartilhar, mas esse eu achei mais interessante. Começar por ele. O descanso não pode chegar para um se não chegar para todos. Isso deve acontecer dentro de uma família. Então, se o marido e a esposa, os dois trabalham, os dois contribuem para o orçamento da casa, ou então a esposa está em casa cuidando de todos os afazeres da casa, de filhos, de comida, de tudo, e o marido chega e senta no sofá, espera o jantar ficar pronto,
com zero compromisso com as tarefas, ou então já fica instituído que esse compromisso não é dele, ou então quando tem vários filhos, mas ali existem os privilégios para um e os outros é que se responsabilizam mais, tá errado, né? Até no modelo de república, cada um se responsabiliza ali por uma parte, por uma tarefa, que dirá numa família, que é uma coisa que sugere muito mais cumplicidade e envolvimento. Então, conforme o seu Joaquim, o descanso não pode chegar para um se não chegar para todos. Tchau.